18 de setembro de 2015. Após tropeço do São Paulo contra a Chapecoense, Osório desabafa contra a torcida e contra a crise política do clube. São Paulo tem problemas para a partida de domingo contra o Avaí. Michel Bastos e Luiz Fabiano suspensos são desfalques. E Paulo Henrique Ganso, no departamento médico, ainda é dúvida. Com Mané Garrincha lotado, o Flamengo é surpreendido pelo Coritiba e sai do G4. Coxa deixa a zona do rebaixamento. Santos joga domingo em Itaquera para manter a invencibilidade contra o Corinthians em 2015. Na liderança, com 5 pontos para o segundo colocado Atlético Mineiro, Corinthians entra em campo no clássico do final de semana com apenas um desfalque. No Palmeiras, Marcelo Oliveira já tem um jogador escalado para enfrentar o Grêmio. No time que eu jogo de várzea no final de semana, a gente tem algumas regras. O cara que faz 3 gols tem que ficar por outro jogo. Você também tem mais ou menos essa regra ou não? Eu estava em dúvida. Agora que você me falando assim, eu vou botar o Baixo para jogar. E ainda, os preparativos do Pacaembu para voltar a receber um jogo de futebol. E Fluminense apresenta Eduardo Batista para o lugar de Anderson Moreira. Olá, boa noite. O Gazeta Esportiva começa falando do São Paulo, que voltou a não jogar bem e ficou no 0-0 com a Chapecoense no Morumbi. Veja como foi o tropeço do tricolor na reportagem do Fernando Gavini. Inconstante, irregular, instável. O São Paulo sofre de transtorno bipolar no Campeonato Brasileiro. É capaz de encher o torcedor de alegria num jogo e deixá-lo em depressão no seguinte. Cheio de reserva, o São Paulo entusiasmou ao ganhar do Inter há 2 semanas. No jogo seguinte foi horroroso contra o Santos e levou de 3-0. Mas aí encheu o torcedor de confiança ao ganhar do Grêmio lá em Porto Alegre. Teria enfim chegado tal equilíbrio, a tal necessária consistência para embalar no campeonato? Nada disso. O 0-0 contra a Chapecoense provou o contrário. O jogo foi tão ruim que o torcedor com certeza ficou com raiva de ter pago o ingresso. E olha que o time teve a volta de Rogério Ceni e Luiz Fabiano, mas eles pouco puderam ajudar. A única chance do São Paulo no primeiro tempo foi com Wesley, que obrigou Danilo a fazer uma boa defesa. Alexandre Pato, que vinha sendo o melhor atacante tricolor, dessa vez foi mal e acabou substituído no começo do segundo tempo. Já Rogério Ceni levou alguns sustos na etapa final, mas defesa mesmo só fez uma num chute de Apodi. Mesma quantidade de Danilo da Chapecoense, que pegou fácil o desvio de letra de Rodrigo Caio. Muito pouco para quem tinha colocado como obrigação uma vitória no Morumbi sobre a Chapecoense. Todos os atletas de mitad de campo para arriba tuvieron un juego discreto, muy regular, más o menos. Un time que joga siempre a proponer, a buscar y no crear situaciones claras de gol, muy frustrante. Para o técnico Juan Carlos Osório, a bipolaridade do São Paulo em campo começa fora dele, mais precisamente na diretoria. A instabilidade política do clube, com troca de acusações públicas entre dirigentes, deixa o clima intranquilo. E não há como deixar o time de fora disso. Os atletas são seres humanos como todos. E quando uno recebe informação que uma pessoa fala esto, al día siguiente otra persona le contesta otra carta, por favor. Muitas pessoas falando demasiado, demais. Para o colombiano, contribui também para os altos e baixos a atitude da torcida. Contra a Chapecoense, pouco mais de 16 mil torcedores foram ao Morumbi e vaiaram o time em vários momentos ao longo da partida. No jogo Flamengo-Coritiba, 67.000 pessoas. Incrível. Normalmente na Europa, a gente contagia, la torcida contagia al time. Sucede con el Borussia, sucede con el Bayern Múnich en la Alemania. En Inglaterra, con todos los equipos, todos. Mas en Sudamérica tenemos todo lo contrario. El time tiene que contagiar a la gente. Y aquí, por la lejanía entre la torcida y el time, es otra cosa más que juega en contra del rendimiento y del performance del time. Pero un verdadero torcedor
aplaude y tuerce por su equipo, desde el principio hasta el fin. O antes calmo e amigável Juan Carlos Osório mudou de postura, desabafou. Parece cansar dos problemas que o têm atormentado e atrapalhado seu trabalho no clube. Mas só reclama pra valer de uma coisa. La única queja que yo tengo es los 6 jugadores que ya no están. La única, porque con ellos aquí todo sería muy diferente. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Eu ia começar o raciocínio dizendo que é visível a insatisfação do Osório. Mas na verdade não é uma percepção, é uma realidade. Ele foi muito claro, tem sido claro. Eu sinto, claro que isso dá margem à discordância, talvez até aqui nessa bancada hoje, mas eu sinto que o Osório ele tem uma certa decepção e com toda razão. Lhe venderam uma coisa e lhe entregaram outra. E aí ele é cobrado por aquilo que lhe prometeram. Então, por exemplo, ele chegou imaginando que fosse brigar por títulos com um time muito forte. Aí perdeu 6 jogadores no meio do caminho. Aí não esperava que tinha atraso de salário. E aí a diretoria brigando com o outro, um vai embora, outro fica, um clima de efervescência. E aí tem aquela coisa no futebol brasileiro que é constante, que é a cornetagem. Todo mundo é expert, todo mundo é sabedor de tudo no mundo do futebol e fica dando palpite. Então, essa falta de tranquilidade, eu sinto que está tirando realmente a calma do Osório. E não vou ficar, eu já disse isso, acho que uns 3 meses, não vou ficar nem um pouco surpreso se o Osório pegar o boné dele e ir embora. Ele não precisa disso aqui. Porque ele estava num projeto. Estava iludido com aquela história do futebol brasileiro, pentacampeão do mundo, uma força. E aí ele chega aqui e vê que o futebol colombiano é muito mais organizado que o futebol brasileiro, em termos de calendário, e em questões táticas, e um monte de coisa. Então, sinceramente, aí sim é uma percepção. Pelo astral do Dom Osório, como diz meu querido Alberto Helena Júnior, esse casamento está acabando. Eu não sei, não. Eu acho que ele tem muito. Ele está naquela impressão, portanto, nem vale a pena a gente entrar muito nisso, porque não dá para entrar na cabeça do sujeito para saber o que é que ele está realmente pretendendo. Eu tenho a sensação que ele gostaria de fazer o trabalho completo. Não vai ser possível. Primeiro, porque o São Paulo virou uma várzea. O São Paulo era um clube modelo, do ponto de vista de gerência, administração, de comportamento público e tal. Hoje virou uma várzea, virou um clube de esquina, sabe? Todo mundo xingando ali, tal, coisa que esteve presente na fala do Dom Osório. Por outro lado, o elenco do São Paulo não é nenhuma baba, não é nenhum pior elenco do Brasil. E, no entanto, a gente não vê o resultado do trabalho do Osório. A não ser alguns picos. O que acontecia com o Milton, o que acontecia com o Muricy nos últimos tempos. De repente, o time joga bem, de repente joga mal. Ontem, por exemplo, o Rogério, foi um horror. O jogo foi um horror. Foi só do São Paulo, também do adversário. Não dá para assistir. Um chute a gol de cada lado, no máximo. Brincadeira isso. Na saída de campo, o Rogério Ceni diz, olha, o que acontece é o seguinte, faltou o ganso, faltou o passe. Isso é verdade. São Paulo não tem um meia para substituir o ganso quando ele não joga. Não tem um meia. Mandaram embora a torcida, essa torcida inteligente, perspicaz, viva, do São Paulo, mandou embora o Maicon. Está lá no Grêmio fazendo o maior sucesso. Meio armador. O São Paulo não tem outro. Venderam o Bosquilha, que era outro meia. E aí que se vire. Mas o Dom Osório é adepto do rodízio. Então ele tem a oportunidade natural de fazer os rodízios que ele pretende. Eu quero ver resultados, gente. Eu quero ver um time jogando com toque, exatamente como prega o Dom Osório. Toque de bola, envolvimento e ofensivamente. Não é o que se vê no São Paulo, a não ser excepcionalmente.
E o Flamengo, hein? O Flamengo decepcionou os pouco mais de 67 mil pagantes que lotaram o estádio Mané Garrincha e proporcionaram um novo recorde de público no Brasileirão. Mesmo com os rubro-negros lotando as arquibancadas, o Mengão foi derrotado pelo Coritiba por 2-0. Veja os gols. No Mané Garrincha, mais de 67 mil pessoas lotaram o estádio para ver o Coritiba surpreender o Flamengo. Kleber, gladiador de pênalti, abriu o marcador. E Henrique Almeida, em posição legal, aproveitou a ajeitada sem querer de Negueba para decretar a vitória do Coxa, calando a massa rubro-negra. Final, 2-0 Coritiba. Nós não conseguimos reeditar as coisas que a gente vinha fazendo em outros jogos. Isso se deve muito ao nosso adversário. O Coritiba jogou muito bem, soube explorar as deficiências da nossa equipe pela postura que eles tiveram. Essa postura acabou acontecendo. Marcaram muito bem as nossas jogadas. E com o gol logo no início, tirou um pouco da confiança da equipe e nós não conseguimos progredir na partida. Tivemos aí, portanto, o Flamengo com casa cheia, com a possibilidade aí de avançar no G4. Recorde, né? Pois é. Pelo menos a torcida compareceu, mas o time não correspondeu às expectativas. Enfim, eu acho também que é muito fruto do equilíbrio do Campeonato Brasileiro. Eu sempre questionei muito o nível técnico do Campeonato Brasileiro. Acho até que melhorou um pouquinho. Temos, digamos, essa temporada melhores jogos do que em anos anteriores. Mais melhores jogos exatamente do que antes. Por exemplo, na rodada passada tivemos aí um Corinthians e... Meu branco agora. Corinthians e... Grêmio, né? O Grêmio e São Paulo. O próprio Corinthians jogou. Bons jogos, quer dizer, Corinthians e Inter também foi um bom jogo. Corinthians e Inter, isso que eu queria dizer. De qualquer forma, há um equilíbrio muito grande. Então não é nenhum absurdo, não. O Coritiba está lá na zona de rebaixamento e ganhar do Flamengo está no G4. E no caso de ontem, aconteceu o seguinte, o Coritiba estava desesperado, porque precisa sair da fase de perigo. E o que aconteceu? Ele, logo no começo do jogo, fez um gol. E outro logo em seguida, e ainda quase fez o terceiro. Isso fez com que o Flamengo ficasse primeiro desarvorado e depois ele apressado, querendo logo fazer a diferença. E aí ele se perdeu, teve o domínio do jogo até o final da partida, tentou, mas inutilmente. Escute, lembra da nossa enquete que está no ar no site gazetesportiva.net, que é sobre o clássico Corinthians e Santos, que acontece nesse domingo na Arena em Itaquera. A gente quer saber de você qual vai ser o resultado da partida. Vence o Corinthians, dá empate, ou o Santos mantém a invencibilidade para cima do rival nessa temporada? Acesse gazetesportiva.net e vote. Desde ontem essa enquete está no ar. No fim do programa de hoje eu dou o resultado. Eu esqueci. Você falou Corinthians? Eu falei Corinthians. Tem até uma explicação para isso. Ainda está em tempo de mudar, se quiser. Não. O Santos goleou o Atlético, está numa fase sensacional. O Corinthians não ganhou do Santos desse ano ainda. A gente vai falar sobre isso no programa. Mas é que como o Santos tem esse jogo na Copa do Brasil, eu não sei. É mero palpite. Eu estou achando que vai dar Corinthians. E o Alberto? Isso vai contar muito a parte física, né? Porque o jogo é às 11 horas da manhã, está fazendo um calorão desgraçado, o Santos tem que jogar, embora o Santos esteja treinando às 11 horas, mas fica realmente essa vantagem para o Corinthians. Mas o Corinthians vai jogar seu lateral esquerdo, o negócio fica bravo também. Então é Corinthians? Eu sou Santos. Santos, tá. Eu acho que está Santos. Então, aguardamos o seu voto, tá? Amanhã é o dia do palco mais querido do futebol paulista voltar a receber uma partida da elite do futebol brasileiro. Com o Allianz Parque sendo usado para o show do cantor Rod Stewart, o Palmeiras enfrentará o Grêmio no Paulo Machado de Carvalho. Felipe Esboril foi ao Complexo Esportivo do Pacaembu ver como ele está sendo preparado para receber esse jogo. Vamos ver. O estádio Paulo Machado de Carvalho já recebeu grandes jogos, foi palco de decisões memoráveis, já abrigou a seleção brasileira, mas agora parece estar esquecido, apenas pelo mundo do futebol. Diariamente, o Complexo Esportivo do Pacaembu recebe moradores da região
que praticam o esporte e cuidam da forma. São mais de 2.000 usuários contínuos que participam dos nossos programas de atividade física, atividade esportiva, tênis, futebol, futebol de salão, voleibol, enfim, ginástica. É uma série de atividades que são oferecidas à população de forma gratuita, como qualquer outro centro esportivo que é mantido pela Secretaria Municipal de Esportes. O estádio sempre esteve de braços abertos a todos os clubes. Só que com a construção das novas arenas, acabou perdendo espaço. Há mais de 3 meses, o Pacaembu não recebe uma partida oficial de futebol. Neste sábado, o Palmeiras encara o Grêmio aqui, pelo Campeonato Brasileiro. Por isso, tudo está sendo acertado. Todos os detalhes estão sendo cuidados para receber bem os visitantes. Além dessa partida de sábado, o Palmeiras deve mandar mais 2 jogos no Pacaembu. Trabalho duro do pessoal da manutenção para deixar o gramado um brinco e todo o estádio sempre apresentável. Essa é uma rotina nossa. O que você está tendo a oportunidade de ver hoje, você vê toda semana. Independente da ação de um jogo importante como o que nós vamos receber no final de semana e outros que nós vamos voltar a receber aqui no Pacaembu. Com um orçamento anual aproximado de 9 milhões de reais, o complexo consegue viver das próprias pernas. Claro que com o futebol as coisas ficam melhores, mas outros tipos de evento são realizados por aqui, como corridas de rua e até a nova casa da Seleção Brasileira de Rugby. Existem muitas alternativas, você mesmo citou o rugby, que vem para cá agora no final do ano numa atividade experimental, deve também repetir essas ações no ano subsequente. Eu vou lhe assegurar, eu vou lhe garantir que o Pacaembu continua vivo. Projetos para modernização estão sendo feitos e quem sabe no futuro o charmoso Pacaembu possa ser transformado em uma arena. O torcedor saudosista pode até ficar mais tranquilo. O luxo não vai ser o mesmo, mas esse local que um dia já deixou até o rei do futebol desfilar não está esquecido. Sejam bem-vindos ao mais charmoso e lendário estádio de futebol da capital paulista. O Pacaembu está de volta. Eu sou fã do Pacaembu. Nesses, sei lá, mais de 2 décadas de profissão, é o estádio mais simpático e o mais gostoso que eu já trabalhei. Lamento muito que esteja fora do cenário, mas aí eu tenho uma sugestão. O Santos, que faz uma bela campanha na Vila Belmiro, a presença de público é pífia, é uma média muito baixa pelo que o time produz e pelo que o time briga. Ontem teve 6 mil. Pois é. Então, por que, diretoria do Santos, não mandar os jogos do Santos, se não todos, mas boa parte deles no estádio do Pacaembu? O Santos vai se sentir em casa, o torcedor santista que mora em São Paulo vai ter maior facilidade para visitar o time e vai render muito mais dinheiro. Afinal de contas, eu acho que o Santos tem condições de colocar no Pacaembu a cada rodada, com a campanha que está fazendo, pelo menos 20 mil pessoas. E o que o Palmeiras precisa, o que a prefeitura precisa fazer, um acordo com os empresários e tal, é restaurar a concha acústica do Morumbi. Derrubar aquele tobogã. Aquele horror que é o tobogã, tá vendo? Você está vendo lá no fundo, essa obra do Paulo Maluf aí, uma absurda. Não é. Não, está do lado contrário. Mas, e reconstruir ali, restaurar aquela concha acústica, inclusive porque os caras usam muito para show, não usam? Não. Então estão usando muito estádio para show, aí você tem um palco lá maravilhoso, com um som perfeito, tudo mais. Brasileiro. Vamos de tênis agora. O Brasil iniciou hoje em Florianópolis o confronto com a Croácia pela repescagem da Copa Davis. No primeiro jogo, vitória por 3-1 de Thomas Bellucci sobre Matt Delic. Na segunda partida, João Souza, o Feijão, perdia por 2-0 para Borna Coric, número 33 do mundo, mas uma forte chuva na capital catarinense interrompeu esse duelo. O jogo vai recomeçar amanhã às 10 horas da manhã. Nosso assunto agora é Campeonato Paulista de Vôlei. 4 vitórias em 4 jogos. Essa é a campanha do Taubaté, que vai muito bem dentro da quadra, só que fora dela enfrenta aí alguns problemas. A reportagem é do Felipe Esboril.
O vôlei do interior de São Paulo está sendo agraciado pela fantástica campanha do Taubaté neste Campeonato Paulista. 4 jogos, 4 vitórias e um jogo a menos que o líder da competição, o SESI. Antes desses 4 jogos, nós tivemos aí uns jogos regionais aqui dentro de Taubaté, que nós fizemos uma final num 3-2, com a equipe ainda no início de formação. Depois uma final contra o Campinas, aqui na Copa São Paulo também, um jogo de 3-2. Eu acho que essas 2 finais, ela amadureceu muito a equipe como time para momentos difíceis, né, sob pressão, com a torcida do nosso lado, só que aqui dentro de casa, né, com a responsabilidade de vencer. Agora com um time mais reforçado ainda, jogadores de seleção brasileira como o Lucarelli fazem parte do grupo e estão mudando a maneira da cidade ver esse esporte. A galera de fora, eu fui em restaurante, não sei o que, todo mundo sempre perguntando sobre o time, então acho que a cidade está respirando o voleibol, então espero corresponder da melhor maneira possível. Neste final de semana, a equipe do técnico César Douglas entra em quadra contra o Campinas, atual 3º colocado. Um time que merece atenção redobrada, até porque fora das quadras o negócio não está tão bom assim. Os salários estão atrasados e quem tem que se virar nessa hora é o treinador. É um desgaste a mais, né? É um tempo talvez que você não consiga equacionar ali a questão motivacional do jogador, com o treino físico, com o treino técnico, com o treino tático, né? Tem algo a mais ali para atrapalhar nesse andamento ali, que é onde ele busca o melhor, para conseguir o seu melhor desempenho, a hora que estiver funcionando tudo bem. O atraso de salário está acontecendo por causa de uma parceria que não saiu do papel. O São Paulo Futebol Clube estampa a marca na camisa do vôlei Taubaté e ainda não repassou o dinheiro necessário para efetivar essa parceria, causando prejuízos ao time. Eu não sei se as pessoas que entram num projeto desse, elas têm noção do prejuízo e do problema que eles causam. Porque nós não fomos pedir para o São Paulo entrar na parceria, né? Muito pelo contrário. Mas como houve essa possibilidade para nós fortalecermos a equipe com a marca São Paulo, foi aceito. E agora, simplesmente, o São Paulo disse, olha, o patrocinador não pagou, nós não temos como manter isso. Normal. Mas eu acho que eles não têm noção do desgaste que eles iriam causar aqui, né? A gente não precisava passar por isso, não tinha essa necessidade. Falta responsabilidade? Falta responsabilidade, falta entendimento do que é você entrar numa equipe, num esporte, e a cada dia você passar uma coisa que você não tem capacidade de cumprir. Até uma conversa com o presidente Carlos Miguel Aidar do São Paulo parece não ter resolvido o problema. Vocês vão retirar a marca do São Paulo? Caso a gente não consiga ter nenhum tipo de respaldo, a marca vai ser retirada, né? É o mais óbvio, é o mais correto em se fazer. Bom, nós procuramos o São Paulo Futebol Clube para saber a versão deles nesse caso do time de vôlei do Taubaté. Quem nos respondeu através de uma nota foi Fernando Bracali, conhecido como Chapecó, que é diretor de esportes amadores do São Paulo. Segundo ele, o vôlei Taubaté não acabará e a modalidade não depende exclusivamente do dinheiro da parceria com o São Paulo para se manter. E apesar do dinheiro do patrocínio conseguido pelo clube não ter entrado, eles ainda buscam novas parcerias. Segundo o diretor, o São Paulo tem até dezembro para colocar um novo patrocinador para o vôlei e caso essa parceria não aconteça, o São Paulo sairá e o time voltará a ser apenas Funvic Taubaté. Volta para 3, que eu esqueci, né? Você já tem programa para domingo à noite? Não? Ah, então a gente tem uma bela sugestão para te dar. A partir das 9h30 da noite tem Mesa Redonda Futebol Debate, a cobertura completa dessa rodada do Campeonato Brasileiro. Nossas equipes estarão sábado acompanhando a volta do Palmeiras ao Pacaembu. Domingo a gente vai registrar também todos os detalhes de mais um clássico paulista, Corinthians e Santos, também no Pacaembu. E claro, o duelo entre São Paulo e Avaí na ressacada e os jogaços da rodada como Galo e Flamengo. Você vê no Mesa Redonda a partir das 9h30 da noite com os comentários do nosso belo time de comentaristas, tá bom? A gente te espera.
Já está aberta a votação para escolher os vencedores da 12ª edição do Troféu Mesa Redonda, a melhor premiação do futebol brasileiro. Para votar, basta você ir lá no www.trofeumesarredonda.com.br e seguir as instruções. O prazo para votação do público é até 14 de novembro. LuxColor, Baltec e Kron estão com a gente em mais essa super edição do Troféu Mesa Redonda. Hora da gente conferir agora a rodada desse fim de semana pelo Campeonato Brasileiro da Série B. 3 partidas acontecem nesta sexta-feira. ABC e Vitória jogam às 7 horas na Arena das Dunas, em Natal. Às 8h30, no Serra Dourada, tem Atlético Goianiense e América Mineiro. E às 9h30, em Varginha, o Boa Esporte recebe o líder Botafogo. Amanhã, às 4h30, serão realizadas mais 5 partidas. O Bahia enfrenta o Sampaio Correia na Arena Fonte Nova. Mojimirim e Paraná jogam em Mojimirim. O Paysandu recebe o Náutico no Mangueirão. Na Arena Pernambuco tem Santa Cruz e Ceará. E em Osasco, o duelo paulista entre Oeste e Bragantino. Fechando a rodada, às 9 da noite jogam Macaé e CRB em Macaé e Criciúma e Luverdense em Criciúma. E 3 partidas amanhã e 7 no domingo completam a 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Palmeiras e Grêmio jogam às 6h30 no Pacaembu. Mesmo horário no Beira-Rio tem Internacional e Figueirense. Às 9 da noite, a Ponte Preta recebe o Fluminense no Moisés Lucarelli. Domingo, 11 horas da manhã, tem o clássico entre Corinthians e Santos na Arena em Itaquera. No mesmo horário, o Goiás vai enfrentar o Joinville no Serra Dourada. 4 horas acontecem mais 3 jogos. O Vasco vai encarar o Sport no Maracanã. O Atlético Mineiro e o Flamengo jogam na Arena Independência e o Avaí recebe o São Paulo em Florianópolis. Às 9 horas da noite jogam Coritiba e Atlético Paranaense no Couto Pereira e em Chapecó, a Chapecoense enfrenta o Cruzeiro. Que boca seca que estou agora depois de tantos confrontos. Um dia após demitir Henderson Moreira, o Fluminense anunciou o novo nome que vai comandar o time, Eduardo Batista, que deixou o comando do esporte e foi apresentado nas Laranjeiras. O técnico já realizou o treino nesta sexta-feira e vai comandar a equipe amanhã contra a Ponte Preta em Campinas. Quando eu direcionei minha carreira para treinador, eu tracei um plano de carreira, um perfil, e eu sempre vi no Fluminense um clube com esse pensamento, de você ter uma base muito forte, de você ter o equilíbrio, de você ter uma paciência maior com os meninos, como o Fluminense tem. Então, tudo isso está dentro do que eu penso de futebol. Não que o esporte não tenha, mas, como eu disse, no esporte eu ia até o fim, eu senti que estava chegando o meu fim, e fiquei muito feliz. Ontem eu vim para o Rio de Janeiro para jogar com o Vasco, quando eu recebi um telefonema do presidente Peter, me recebeu muito bem, me senti muito à vontade, e me deu muita confiança para assumir um grande desafio. Tive uma conversa com praticamente todos os atletas, uma primeira em grupo, e depois fui buscando individualmente. O Fred é um líder, tem é uma referência dentro do Fluminense, um líder positivo que busca em treinamento. Conversamos bastante hoje a respeito de confiança, de equilíbrio, de paciência. Não vejo nada como às vezes eu ouvi de grupo rachado, não vi nada disso. Eu vi um time hoje no treinamento, todo mundo procurando se ajudar, se conversar, todo mundo procurando acertar um sol escaldante hoje, e um treinamento que a gente tinha que fazer o mínimo, o máximo possível, porque eu tinha que fazer alguma coisa, eu tinha que tentar dar uma cara que eu acho que é a certa, é para o momento. O Ronaldinho tem um peso, é um jogador de extrema qualidade, ele vai ter a atenção merecida, que um jogador do quilate dele merece, mas é disputa ali dentro. É um cara que eu aposto nele, eu vejo ainda ele com uma grande condição de nos ajudar. Ele está ganhando uma condição física, está sendo feito um trabalho aqui no Fluminense para que ele possa nos ajudar, ou sendo titular, ou não sendo titular, ou às vezes não jogando, mas estando dentro, dando a sua participação,
né? É um jogador que a gente vai saber lidar sem pressão nenhuma, né? Sem pressão nenhuma. Se ele mostrar que ele tem condições de ajudar, de jogar, ele vai jogar numa boa. Deixa só eu corrigir, gente, eu falei, não agora, falei um pouquinho antes no Mesa Redonda, o confronto naturalmente entre Corinthians e Santos é na Arena em Itaquera e não no Pacaembu, como eu falei. Vocês querem falar sobre o Eduardo Batista no Fluminense? Muito rapidamente só. Vocês estavam aí, estavam se debatendo, fazendo uma careta. Ele estava balançando lá no esporte. Então, antes que dessem o cartão vermelho para ele antecipou e aceitou o convite do Fluminense. Por isso que você estava fazendo essa careta, Alberto? Não, é outra coisa, não tem nada a ver com isso. Ah, é? E você também não tem nada a ver com isso. Ah, é? Vai lá. Tá bom, desculpa, hein? É pessoal? Ah, tá bom, a gente resolve em casa, amor. No Atlético Mineiro, a ordem é esquecer o vexame na goleada para o Santos por 4-0 e vencer o Flamengo no próximo domingo na Arena Independência para continuar na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Tenta se recuperar da estrondosa goleada sofrida para o Santos na última quarta-feira na Vila Belmiro. E já que não há como voltar no tempo e reverter a derrota, a torcida e o elenco atleticano esperam que os 4-0 pelo menos sirvam de lição e motivação para o próximo confronto pelo Campeonato Brasileiro. Este domingo o Galo enfrenta o Flamengo no Estádio Independência. A gente sabe que não teve uma noite boa, né? Em todos os aspectos. A gente tem que aprender com esse jogo. Cometemos muito erro, isso todo mundo viu. Mas a gente vai continuar até o fim, vai tentar melhorar, porque ainda falta muito. Ainda a gente acredita. E domingo temos mais uma final, que vai ser muito difícil também. Todo mundo muito triste, só que a gente não tem muito tempo para ficar triste, porque nas condições que a gente se encontrou hoje no campeonato, brigando pelo título, não podemos perder da forma que foi. E ainda teve o tropeço do Corinthians, que ameniza um pouco. Então a gente tem que ter humildade, saber que não jogamos o que costumamos, o que a gente é acostumado a jogar. Então ter um pouquinho de humildade e saber que a gente precisa melhorar, precisa acender a chama de novo, porque a gente está brigando pelo título. A gente vai contar com o nosso torcedor, esperamos o pessoal lá torcendo pela gente, e a gente vai dar a vida em campo, vai tentar até o fim, vai tentar conseguir os 3 pontos que a gente precisa, né? Importante, os pontos, né? Hora da gente falar do duelo de amanhã entre Palmeiras e Grêmio, este sim no Pacaembu. O tricolor terá desfalques importantes para o jogo. O goleiro Marcelo Groi, o zagueiro Jeromel, o capitão Maicon e o lateral Galhardo estão lesionados. Com desgaste físico, o meia Giuliano foi outro que nem viajou aqui para a nossa cidade de São Paulo. Já do lado palmeirense, o principal reforço é o zagueiro Vitor Hugo. No último treino, antes da partida, foi em clima bastante leve depois da goleada fora de casa contra o Fluminense. Mas, na hora da bola rolar, o técnico Marcelo Oliveira quer ver o Verdão com tudo contra o Grêmio na segunda casa do Alviverde. Tirando os operários que reformam o ginásio de esportes, uma sexta-feira light na academia. Todo mundo à vontade aqui embaixo. Jornalistas. Obrigado, Gazeta, pela liberdade de expressão. Até o chefe tá saidinho, hein? Ai, que gracinha, que menina gata, linda de bonita, belezinha rara. Resultado da vitória no Rio, somada aos tropeços dos rivais diretos pelo G4, Flamengo e São Paulo. A vitória, ela traz algo mais, né? Dá uma tranquilidade, gera uma alegria e uma confiança. Agora, eu acho que em relação aos resultados dos adversários, a gente nem está pensando nisso. Proteção contra raios solares. Filtro solar. Nunca deixem de usar filtro solar.
e proteção contra salto alto também são fundamentais. Senão o Grêmio Crau acaba com essa alegria alviverde amanhã no Pacaembu. O Palmeiras tem um histórico muito positivo em relação ao Pacaembu. Parece que é o clube que mais ganhou jogando lá títulos importantes. Uma nova vitória, que seja no Pacaembu, estenderia a felicidade palestrina do Fernando Praz, em vias de renovar contrato por mais 2 temporadas. É um atleta exemplar, um bom goleiro, né, tecnicamente falando, experiente também. Acho que é bom para ele, é bom para a comissão, bom para os colegas e para o clube também. E time que é bom, nada? É Praz e mais 10 ou Praz e mais 9? O futebol de pelada nos ajuda a desvendar parte do mistério. No time que eu jogo de várzea no final de semana, a gente tem algumas regras. O cara que faz 3 gols tem que ficar por outro jogo. Você também tem mais ou menos essa regra ou não? Eu estava em dúvida. Agora que você me falando assim, eu vou botar o Barros para jogar. É confirmado? Ele vai jogar o Barros. Eu acho que ele entrou muito bem e está descansado, né? Jogou pouco tempo, ficou um período parado e eu acho que é justo que a gente o escale desde o início. Apesar do tom suave desta reportagem, o trabalho de todos os envolvidos no processo é sério quando deve ser sério. E por mais que tentemos descobrir, o Palmeiras do Marcelo Oliveira não está totalmente escalado. A escalação ela depende um pouco ainda da recuperação dos jogadores. Quando se joga quarta e sábado, isso é uma situação mais problemática ainda. Então a gente vai esperar até amanhã, porque os jogadores não puderam treinar hoje. Queria ver esse astral do Silvestre jogando bola. Jogando bola ele se transforma. Mas enfim, mas como jornalista muito bem-humorado e bem informado. Palmeiras aí, assim como outros 8, tem chance de buscar um lugar no G4. Fez a parte dele, né? A rodada ajudou também, diga-se de passagem. O Flamengo e o São Paulo tropeçaram aí. Tá na briga. O Palmeiras jogou muito mal e ganhou de goleada. Isso é uma coisa curiosa. E, obviamente, o Barros teria que continuar no time, porque ele foi lá, fez 3 gols. A partir da entrada dele em campo, foi que tudo mudou. E a partir da perda do pênalti do Fred, né? Mas o Grêmio vem muito desfalcado, hein? Pode dar Palmeiras. Vamos voltar a falar do São Paulo? Então vamos voltar a falar do São Paulo, que apesar de não ter ido bem no empate com a Chapecoense, ganhou uma posição na tabela e terminou a rodada no G4. Garrafa, ele esteve lá no CT Joaquim, no CCT da Barra Funda, acompanhando o tricolor que começa a se preparar para enfrentar o Avaí em Santa Catarina. A irregularidade tem sido a marca do São Paulo nesse campeonato brasileiro. Os últimos 4 jogos do tricolor comprovam essa tese. O momento é de encontrar explicações para tanta instabilidade. Acho que o campeonato brasileiro é altos e baixos a todo momento, né? Tá sendo difícil ver uma equipe que está conseguindo manter uma regularidade assim. A equipe que está conseguindo manter é a que está na ponta da tabela, né? Então acho que a gente precisa buscar o quanto antes ter a nossa cara para que a gente possa seguir em frente na competição. Desde que Juan Carlos Osório chegou ao tricolor, em nenhuma oportunidade ele repetiu a mesma escalação. Será que essa postura do comandante pode ter influência no atual desempenho da equipe? Trabalhei na Alemanha e isso daí acontece muito. O jogador vai bem num jogo, faz 1, 2 gols e depois no outro jogo é capaz de nem entrar, isso na Europa. E o professor aqui, ele tem a filosofia europeia, ele procura ter mais ou menos uma formação com a base com os jogadores, mas sempre está fazendo rodízio com outros. Eu acho que isso é bacana, eu acho que isso faz do grupo todo se sentir importante. Mais do que poupar a filosofia do treinador, o Wesley concorda com Juan Carlos Osório de que a crise política do clube tem sim incomodado e, por que não, atrapalhado o trabalho do elenco dentro de campo. Desde o momento que está tudo certo, a probabilidade de dar certo dentro de campo também é grande. Então, a gente procura estar meio que
que fora disso, a gente sempre procura estar trabalhando no dia a dia, pensando na nossa parte. Mas se estiver bem lá, pode ter certeza que as coisas vão fluir melhor aqui. Para acabar com a desconfiança da crítica e principalmente do torcedor, nada melhor do que uma vitória domingo contra o Avaí em Santa Catarina. E para esta partida, mais uma vez o técnico Juan Carlos Osório não vai repetir a mesma formação. Isto porque Luiz Fabiano e Michel Bastos estão suspensos e ficam de fora. Além disso, Ganso no departamento médico é dúvida para essa partida. A gente vai procurar dar o máximo. Já trabalhei com alguns jogadores que estão no Avaí hoje. Não me engano, o treinador Gilson Klena. Tive a oportunidade de trabalhar com ele também. É um cara que vai querer motivar, vai querer dar vida, não só por esse jogo, mas pelo restante do campeonato, por causa da situação. Mas a gente também está lutando bastante aí para que a gente possa seguir nesse G4 firme e forte aí, para que a gente possa ter um final de ano feliz. Nossa, eu achei que era aqui essa trilha. Você me dá bota, por favor, tá, Alberto Helena? Sem briga. Você gostou do boné, né? Do jeito que tá usando agora, né? Coisa ridícula, né? Não fala assim. Ridículo. Ele é jovem. Hein? Ele é jovem, que nem o Giovânio quando veio aqui me ensinou a usar o boné. Eu também sou jovem e não falo nada. É, né? Tá bom. É questão de gosto, né? Mas eu gostei, tá? Tá aprovado. Curti muito. Protege. Eu queria poder usar boné aqui no estúdio, porque é muita luz, saca? Entendeu? O técnico Dorival Júnior aproveitou as altas temperaturas de Santos para treinar a equipe. Ó, o boné ia cair bem aí. A equipe colocar os jogadores no clima para o clássico contra o Corinthians na Arena em Itaquera. A reportagem é do Adriano Dolfi. Treino sob o calor de quase 40 graus. A sexta-feira não foi nada fácil para o elenco do Santos, mas o técnico Dorival Júnior deu boas razões para o treino marcado às 10 horas da manhã. É uma tentativa, né, de aclimatação, porque não tem como, né, você se aclimatar dessa maneira e principalmente com o desgaste, né, de tantos jogos. Nós sentimos muito no domingo passado e isso foi nítido desde o apito inicial da disputa da primeira e da segunda bola. Nós já sentíamos que teríamos dificuldades no jogo, porque poucos jogadores levantam para café da manhã. A grande maioria se levanta próximo do horário do almoço e aí sim já preparando para o jogo da tarde. Então altera bastante, né, esse metabolismo todo aí. E o adversário neste domingo às 11 da manhã será mais uma vez o Corinthians. Em 4 partidas no ano, foram 3 vitórias do Santos e 1 empate. Mas o retrospecto não empolga muito o técnico Dorival Júnior. O retrospecto não acrescenta nada, esse que é o problema. O jogo seguinte, ele pode acontecer 2 ou 3 dias depois, não vai ter a mesma conotação do anterior. Outra situação, hoje o Corinthians defende a liderança do campeonato, lá o Santos defendia já uma vantagem, que teoricamente era uma boa vantagem de 2 gols. Então, tem aspectos assim, que não tem como você alcançar um comparativo, porque ele não tem nem como. Dorival Júnior está atento mesmo para o histórico das condições do gramado em Itaquera, que costuma ser irrigado momentos antes da partida e acaba atrapalhando os adversários. É uma vantagem que eles levam e que eles consideram como sendo positivo para a equipe, e o Santos tem que se adaptar rapidamente e procurar jogar. Nós temos que jogar, não apenas estarmos lá para marcar. A nossa marcação vai ser muito forte. Vamos tentar com lisura, com transparência, mas tudo que possamos fazer dentro das regras e tentarmos sair de lá com um bom resultado é o que nós queremos. E no Corinthians a expectativa é de casa cheia, já que todos os 40 mil ingressos foram vendidos. O repórter Felipe Esboril acompanhou mais um treino do Timão. Confira. A coletiva é um dos locais que os jogadores mais odeiam. Mas o clima, quando é bom, rola até brincadeira. Ainda mais quando 3 jogadores do mesmo time são convocados para a seleção brasileira. Aquele ali sofreu bastante. Hoje eu coloquei na seleção brasileira. Ele sabe muito bem disso. Ele é o meia que mais marca e eu sou o volante que mais ataca, então é uma combinação perfeita. Não, é só você ver o histórico de jogos
depois que eu cheguei e antes de eu estar aqui. Ele nem jogava, ele era reserva aqui, pô. Aí eu cheguei, ó, esse garoto é bom, tem a perninha torta, mas vai ajudar bastante. É brincadeira, né, cara? Você tá só de fora, né, Gil? O cara ficou morto lá, pô. Ficou morto lá em Portugal, ninguém sabia que era ele. O Santos tem sido uma pedra constante no sapato do Corinthians. O Timão ainda não venceu o rival nesta temporada. Foram 3 derrotas e 1 empate. É claro que a gente quer ganhar todos os clássicos, mas eu prefiro perder todos os clássicos ou não ganhar todos os clássicos e ser campeão do que ganhar todos os clássicos e, como aconteceu no passado, a gente ganhou praticamente todos os clássicos e não foi o campeão. Por ter 5 pontos de vantagem em relação ao segundo colocado, mesmo com mais uma derrota, o time do técnico Tite não perde a liderança. Sem o Wendel na lateral, é Guilherme Arana que deve ganhar uma oportunidade e vai ter que mostrar serviço para impressionar o professor. Atenção também redobrada com o pessoal da defesa, que tem uma missão nesse jogo: parar o artilheiro do campeonato, Ricardo Oliveira. O Ricardo a gente até comentou depois dos jogos que a gente fez contra o Santos, que é um cara que, pela idade que ele tem, é um cara que incomoda bastante, um cara que dentro de campo ali parece que tem 20 anos, né? Tanto que ele corre, tanto que ele ajuda a equipe do Santos. Então a gente tem que ter bastante atenção com ele. É com este forte sol na cabeça que os jogadores do Corinthians vão jogar domingo pela manhã contra o Santos na Arena Corinthians. A previsão do tempo para a hora do jogo ultrapassa os 30 graus. Mais uma dificuldade para quem vai estar dentro de campo. Acho que fica ruim para todo mundo, né? Fica ruim para o torcedor, fica ruim para quem está jogando. O jogo fica um pouco mais lento. Acho que você perde um pouco do espetáculo. Mas, como falei agora há pouco, para quem quer ser campeão, esse obstáculo a gente vai ter que passar. Não importa se vai jogar à noite, às 11 horas da manhã, qualquer dia da semana. Até aqui, o Corinthians é o melhor do campeonato e não há como questionar. É só pegar a tabela. Para quem estava duvidando da qualidade desse elenco, fica o recado. A equipe está jogando muito bem, a gente sabe o que fazer com a bola, sabe o que fazer sem a bola. E tem gente ainda que acha que a gente não merece ser o líder do campeonato. A gente não pode ser o campeão no final do ano, mas hoje a gente merece isso. 3 jogadores na seleção, podem ser chamados outros mais. E tem gente ainda que vão falar que a gente está pagando para ser campeão e está pagando para ir para a seleção. Muita bobagem. De qualquer forma, quando a fase é boa, né? O Corinthians perdeu o jogo, mas não aconteceu absolutamente nada em termos de classificação. Manteve a mesma diferença. Estou lembrando do sindicato, na época da Copa do Mundo, fazendo um baita de um barulho, querendo mudar os jogos da Copa do Mundo, entendendo que o calor era muito forte. Aí, vamos jogar 11 horas da manhã, vai terminar o jogo quase 1 hora da tarde, com mais de 30 graus de temperatura. Copa do Mundo 70 no México foi disputado. Eu mandei, eu era o chefe de reportagem do Estadão, do Jornal à Tarde, e pedi para o meu menino Sotier, que estava lá cobrindo, o repórter, botar um termômetro no meio do campo, no horário do jogo do Brasil, que era meio-dia. 50 graus. E o Brasil deu aquele show todo que nós vimos e tudo mais. Isso tudo é muito relativo. E não havia naquela época, embora o Brasil tivesse o maior preparo físico da Copa do Mundo, não havia esses recursos que tem hoje. Claro. Olha, mas não tinha efeito estufa, né, seu Alberto Helena? Bom, importante dizer que a gente está com um calor mais forte. Vai. Eu acho que não sei. Bom, gente, o resultado final da nossa enquete no site gazetesportiva.net vai ser qual vai ser o resultado do clássico entre Corinthians e Santos. Deu Santos, vocês votaram no Santos 81%. 81%? Bom lembrar também que o Corinthians não ganhou do Santos nesse ano, né? Sim. Então isso ajuda também. Quer dizer que eu tô com a massa. Você está com a massa, parabéns. Então tá certo. Gente, até domingo no Mesa Redonda, esse você não está, né? Não, esse não. Que pena. Só para seu desespero. É isso aí. E nós nos vemos ainda hoje, daqui a pouquinho, no Jornal da Gazeta. Tá bom, bom jornal. Com o Gabriel hoje. Olha como ele é lindo daqui, tô vendo ele. Tchau, gente. Vai, Stella. Boa noite, tchau. Acabou? Well, I'm looking through Harlem. My stomach squealed just a little more. A stagecoach full of feathers and footprints
pulls up to my soapbox door. Now a lady with a pearl-handle necktie tied to the driver's fence breathes in my face. Bourbon and coke possess words. Haven't I seen you somewhere in hell? Or was it just an accident? You know how I felt there. So, before I could ask, was it the east or west side? My feet, they howled in pain. The wheels of a bandwagon cut very deep, but not as deep in my mind as the rain. And as they pulled away, I could see her words stagger and fall on my muddy tent. Well, I picked them up, brushed them off to see what they said, and you wouldn't believe. Come around to my room with the two